Boa tarde, minha gente. Estamos aqui querendo resolver 5 questões sobre regra de 3 que caíram em alguns vestibulares. Então, acompanhe comigo a solução dessas questões. Vamos lá. A questão 1 está dizendo assim: uma engrenagem de 36 dentes movimenta a outra de 48 dentes. Primeiro período aqui, você organiza o pensamento para ficar dessa forma. Colocando aqui, ó, quantidade de dentes, que é a primeira grandeza. No caso aqui, eu tenho 36 dentes. E a outra grandeza vai ser voltas, número de voltas. A primeira grandeza, no caso, vai ser dentes, e a segunda, voltas. Então, uma engrenagem de 36 dentes movimenta a outra de 48. Movimenta a outra de 48. Se a primeira engrenagem, a de 36 dentes, executa 100 voltas, a segunda executará, aí eu coloco o X aqui, que é o X da questão. Nesse caso, o meu referencial adotado vai ser esse em vermelho. Então, eu já fiz aqui estou fazendo aqui a minha análise para construir a proporção da regra de 3 e resolver a questão. Como eu tenho 36 dentes que dão 100 voltas, 36 dentes vai dar 100 voltas, 48 dentes, tem mais dentes. Se tem mais dentes, significa dizer o quê? Que a engrenagem é maior. 36 dentes, vamos dizer que fosse isso, 48 dentes é uma engrenagem um pouquinho maior. Se a de 36 dentes, que é essa aqui que eu estou pintando de azul, ela dá 100 voltas, a de 48 ela vai dar mais ou menos voltas? Mais. 48 dentes, veja, se tem mais dentes, vai dar menos volta. Pensa assim, um pneu de carro, desses carros populares, um Onix, que é um carro que eu possuo. Um Onix, ele tem uma roda bem pequenininha. Agora pensa numa roda de trator, daquelas rodas bem gigantes. Enquanto o pneu do meu carro dá 100 voltas, aquele lá do trator vai dar menos voltas, porque ele é maior, o diâmetro dele é maior. Nesse caso, se aumentou a quantidade de dentes, vai diminuir a quantidade de voltas. Não é diretamente proporcional, é inversamente proporcional. Fica assim, ó. Um é para cima e o outro é para baixo. Depois que eu faço isso, pronto. A regra de 3 está preparada para ser resolvida. Ó, o X da questão fica aqui em cima, o 100 fica aqui embaixo, o 36 fica em cima e o 48 embaixo. Você sabe que é necessário simplificar. Você divide antes de fazer qualquer conta aqui. O 36, por exemplo, dá para dividir por 6. E dá... Eu vou fazer por 6. Depois eu vejo outra possibilidade. E aqui eu tenho X. Deixa eu pegar aqui a pontinha. O X sobre 100, que vai ser igual 36 dividido por 6, dá 6. E 48 dividido por 6, dá 8. Percebam que o 6 e o 8 ainda é divisível. Eles são divisíveis por 2, porque são pares. Se são divisíveis por 2, o que é que eu vou ter? Eu vou ter x sobre 100 igual a 3 quartos. E o que é que eu tenho para calcular? Eu tenho para calcular 300 sobre 4. 300 dividido por 4 vai dar 75. Então, a segunda engrenagem executará 75 voltas, letra B. Essa aí é a resposta, letra B. Se a gente colocasse mais aqui, ia ter resultado, viu? Ia ter resultado, e aí a gente estaria errando, mesmo encontrando lá uma alternativa. Letra B, 75 voltas, questão 1. Vamos pensar na questão 2.
Uma questão que caiu no Detran, um concurso para trabalhar, né? No Detran. 100 quilogramas de farelo de milho dá para alimentar 5 porcos durante 20 dias. 5 porcos durante 20 dias. Para alimentar 8 porcos, 40 quilogramas 40 quilogramas de farelo durará quanto tempo? Então, a gente vai precisar montar a estrutura dessa regra de 3. Deixa eu colocar aqui o computador estava descarregando. Aí, nesse caso, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, organizar a situação. 100 quilogramas de farelo de milho, 5 porcos. Então, eu tenho quilogramas, é uma grandeza. Eu tenho porcos, que é uma outra grandeza. Eu tenho dias, outra grandeza. Então, 100 quilogramas, 5 porcos durante 20 dias. Para alimentar 8 porcos, 40 quilogramas, vai demorar quanto tempo? Aí eu chamo de X. Chamar de X. Aí aqui você já sabe, está cansado de saber, adota o referencial. E vai comparar de duas em duas grandezas, porque aqui, diferente da primeira, é uma regra de 3 composta. Esquece isso e compara quilogramas e dias. Por exemplo, 100 quilogramas, você consegue alimentar a quantidade de porcos durante 20 dias. 40 quilogramas, com essa mesma quantidade de porcos, você vai demorar mais ou menos dias. Veja que diminuiu a quantidade em quilogramas. Vai aumentar ou diminuir o tempo? Diminuir? Diminuir, exatamente. Se, no caso aqui, eu só tenho 40 quilogramas, né? Aliás, eu diminuí do 100 para 40, diminuí. Do 20 para o X também diminuí. Se essa seta é para cima e eu percebi que é diretamente proporcional, porque os dois diminuíram, logo aqui também tem que ser para cima. É GDP, grandeza diretamente proporcional. Agora vamos lá. Eu tenho 5 porcos que eu preciso alimentar com a quantidade lá de farelo. E eu, para fazer isso, eu demoro lá 20 dias com aquela quantidade de farelo de milho. Eu demoro, com 5 porcos, eu demoro 20 dias. Se eu aumentar a quantidade de bocas para comer aquela quantidade que eu tinha lá de alimento, eu vou passar mais ou menos dias com aqueles porcos. Ó, aumentou, no caso era 5, passou a ser 8. Vai aumentar ou diminuir os dias, no caso aqui. Mais, né, Samuel? Vamos ver se é mais. Se eu aumento a quantidade de pessoas comendo, vai diminuir o tempo. Por quê? Pensa assim, uma casa de praia. Aí vai eu e mais 4 pessoas, 5 pessoas para aquela casa de praia, e lá está o armário lá com os alimentos, e a gente passa 20 dias com aquela quantidade que está ali, certo? No outro mês, aquela mesma quantidade de alimento foi reabastecido, né? Tá lá. Só que agora eu não vou mais com 4 pessoas. Eu vou com 7 pessoas. Vai ter 8 pessoas comendo aquela mesma quantidade. Nós vamos passar lá na praia mais ou menos dias. Tem 8 pessoas comendo. Ó. Entendeu a lógica? Então, se aumentou aqui, vai diminuir lá. Aumentou, diminuiu, é inversamente proporcional. Exatamente. É inversamente proporcional. Se aumentou e aqui diminuiu, inversamente proporcional, se aqui está para cima, esse aqui tem que ser para baixo. Por isso é inverso. Agora, é só montar a estrutura. Quantas razões eu vou ter? 3. 1, 2, 3. O X fica aqui em cima, o 20 fica embaixo. O 40 fica em cima, o 100 fica embaixo. O 5 fica em cima,
e o 8 fica embaixo. Os cortes. Vamos lá, para os cortes. Esse 0 corta esse 0 corta esse. Certo? Aí vai ficar x sozinho aqui. Esse 2 que está aqui dividindo, ele passa para lá multiplicando, ó. 2 vezes 4, vezes 5. E esse 1 vezes 8, eu coloco aqui. 1 vezes 8. O x da questão vai ser 2 vezes 4 dá 8, vezes 5. E 1 vezes 8 dá 8. Olha que coisa linda. Tem 8 em cima, tem 8 embaixo. Então, o valor de x é igual a 5. 5 o quê? Quilogramas. Esse é o valor de x. E aí, pessoal, tudo certinho? Tá dando para compreender até agora? A resposta para marcar, não é? Eu também acho maravilhoso esses cortes. Letra E, ó. A resposta é letra E. Beleza, pessoal, beleza. Vamos fazer mais uma. Questão 3. Você respondendo, você vai ganhando espaço. Em que sentido? Você vai compreendendo melhor. Aí vai dominando. Prova dos Correios. A concurso esperado. A galera está esperando o concurso dos Correios. O último, ó, 2006. Então, veja. Se 4 impressoras iguais imprimem 600 cartazes em 2,5 horas, ou seja, 2 horas e meia, em quanto tempo 2 dessas máquinas imprimirão o triplo de cartazes? Eu tenho que ter cuidado. Normalmente eu leio mais de uma vez a questão para montar. 4 impressoras iguais. Então, aqui eu tenho impressoras, certo? Primeira grandeza, 4. 600 cartazes, 600. Em um tempo de 2 horas, 2,5 de hora. 2,5 de hora, pessoal, são 2 horas e 30 minutos. Cada uma hora tem 60 minutos. Certo? Cada uma hora tem 60 minutos. Então, 2 horas dá 60 mais 60, que dá 120. E a metade de uma hora equivale a 30 minutos, porque uma hora tem 60 minutos, a metade é 30. Então, 120 mais 30, eu vou ter um total de quanto? 120 mais 30. 150 minutos. Beleza? Porém, como as grandezas estão aqui tudo em hora, ó, tudo em hora, tudo em hora, eu não vou transformar em minutos. Eu fiz isso só para a gente observar que teria como eu calcular e saber o tempo em minutos. 2,5 horas equivale a 150 minutos. Mas eu não vou precisar transformar, porque a grandeza no final vai ser hora. Então, nesse caso, eu vou botar 2,5. 2,5. Em quanto tempo 2 dessas máquinas, 2 impressoras, imprimirão o triplo de cartazes? O triplo de 600. O triplo de 600. Em quanto tempo? X tempo. Ou você colocaria aqui 1.800, ou colocaria assim do jeito que eu coloquei, para a gente visualizar. Tá certo? Deixa eu fazer 1.800 mesmo. 3 vezes 600 dá 1.800. E aqui é o X da questão que a gente vai descobrir. Adotei um referencial. E aqui eu vou fazer a comparação. 4 impressoras, ela leva para produzir lá uma quantidade de cartazes 2 horas e meia. 2 impressoras para fazer a mesma impressão, ela vai demorar mais ou menos tempo? O que é que vocês acham? Mais ou menos. Menos. E aí, alguém tem alguma resposta diferente? Felipe disse menos, veio. Vê só, Felipe. Pensa eu e tu, certo? Tombando barro. A gente vai pegar aquela caçamba de barro, chega, né? Despeja na frente da casa da gente. E eu e você, sozinho, ninguém mais. Eu e você.
vai pegar o carrinho de mãe e vai tombar aquele barro de um local para outro. Pá, pá, pá. Certo? A gente leva 2 horas e meia. Se tu ligasse para mim e dissesse assim, Eduardo, eu não vou não, estou cansado hoje. Eu fizesse sozinho o mesmo serviço, eu ia demorar mais ou menos tempo? Diz aí para mim. Mais. Mas a mesma coisa, Felipe, é aqui, ó. A mesma coisa. 4 impressoras, 4 pessoas trabalhando. Produz 600 cartazes em 2 horas e meia. A mesma quantidade de cartazes, 600 cartazes, para 2 pessoas fazerem apenas 2 impressoras, né? Estou chamando pessoas só para a gente ter uma ideia de trabalho, a gente se colocar no lugar da impressora. 2 impressoras para fazer o mesmo serviço. Ela vai demorar mais ou menos? Mais, vai demorar mais. Diminuiu e aqui aumentou. Se um diminuiu, o outro aumentou, é GDP ou GIP? GDP ou GIP? GIP. Se é GIP, se a seta aqui está para cima, esse aqui tem que ser para baixo. Tá entendendo a lógica? Se o cara não fizer esse pensamento, fica difícil. Esquece isso agora, esquece. Morre com a impressora. Analise esses dois. 600 cartazes são produzidos com um tempo de 2 horas e meia. 1.800 cartazes. Vai precisar de mais ou menos tempo para ser produzido. Veja que tem mais cartazes para rodar. Vai precisar de mais ou menos tempo. E aí, minha gente? Me ajude a ajudar vocês? Mais ou menos, mais ou menos. Não, Samuel. Nada disso. Você tem mais trabalho, mais trabalho. Olha aqui, isso, Lara. Mirela, Felipe, vê. Tem mais coisa para fazer. 600 pulou para 1.800. Tem mais coisa para fazer. Tu vai fazer mais coisa em menos tempo? Vai não, vai fazer em mais tempo. Então, aumentou e aumentou. Se aqui está para cima, esse aqui também tem que ser para cima, porque é uma grandeza diretamente proporcional. Agora vem os cálculos, que é a parte que eu acho bem legalzinha. Você coloca aqui 3 razões, 1, 2, 3. E coloca aqui, ó, x sobre 2,5. Aí aqui, 4 sobre 2. Olha aqui, 1.800 sobre 600. Minha gente, veja como é fácil. Isso não é complicado. Olha, esse zero corta esse zero corta esse. 4 dá para dividir por 2, que vai dar 2. E 18 dá para dividir por 6, que vai dar 3. O que é que vai sobrar aí? Vai ficar quem? Vai ficar x é igual a 2,5 vezes 2 vezes 3. Ou seja, x é 5 vezes 3. Porque 2,5 vezes 2 dá 5. 5 vezes 3, 15. 15 o quê? 15 horas. Qual é a alternativa? Letra D. Letra D. Não é gostosinho? É muito massa. Matemática é bom demais. Matemática é bom demais. Gostoso demais. Gostosinho demais. Vamos para questão 4. Questão 4. Legal. E esse corte veio para ajudar, viu, Felipe? Veja só. Um operário, questão do Senai. Um operário já tinha executado 1/3 de um trabalho em 6 dias. Foi contratado um segundo operário para auxiliá-lo. Os dois juntos concluirão o serviço em quantos dias? Operário já tinha executado 1/3 de um trabalho em 6 dias. Então, operário, trabalho e dias são as grandezas. Operário, trabalho e dias. Um operário já tinha executado 1/3. O que é 1/3, professor? Olha, pega aqui o todo e divide em 3 partes. Essa parte pintadinha aqui, ela é 1/3. É uma das 3 existentes.
Então, um terço de um trabalho, um terço, eu vou botar aqui, ó, do jeito que está. Em quantos dias? 6 dias. Foi contratado um segundo operário. Agora o cara não está sozinho, não tem um só. 2h30 a gente encerra. Agora tem mais uma pessoa, ou seja, 1 mais 1 dá 2. Foi contratado um segundo operário para auxiliá-lo. Quantos dias vai terminar isso? Quantos dias? Vê só. Se o cara já fez um terço, tá faltando quantos terços para terminar? Essa parte de vermelho aqui, ó. Tá faltando 2 terços. Então, 2 terços, ele fica aqui, ó. É 2 terços de quê? Do trabalho. Logo, o que eu tenho é essa ideia. Um operário faz o serviço em 6 dias. 2 operários vai fazer em mais ou menos. Ó, um operário faz em 6 dias. 2 operários vai fazer em mais ou menos. Mais. Não, pessoal, vê. Não, pessoal, vê. Um cara sozinho, ele faz em 6 dias. 2 caras vai fazer em mais dias, é? Não, pensa, se coloca no lugar do profissional. Vai fazer em menos. É inversamente proporcional. Se aqui aumentou e lá diminuiu, é inversamente. Por isso as setas estão contrárias. Agora, pense comigo. Um terço do trabalho. O azulzinho aqui, o azulzinho, ele é feito em 6 dias. O vermelhinho, ele vai ser feito em mais ou em menos dias. Em mais ou em menos. De novo. O azulzinho, que é um terço, é feito em 6 dias. O vermelhinho, que é a parte maior, vai ser feito em mais ou em menos dias. Mas, muito bem. Mas, se os dois aumentarem, é diretamente proporcional. Por isso a seta aqui é para cima. Agora, a gente vai montar a questão, tá certo? Então, vai ficar 1, 2, 3 frações. X está para 6, assim como 1 está para 2, vezes 2 terços está para 1 terço. Aí, como você já sabe, aqui é uma divisão de fração. Eu vou só organizar. X sobre 6 eu vou repetir. 1 sobre 2 também. Divisão de frações. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O 3 que está no denominador passa a ser o numerador e o 1 fica aqui embaixo. Aí o que é que eu faço? Olha que coisa linda. Eu corto. Esse 2 corta esse, ó. Esse 3 corta esse. Sobrou 1, né? Vai ficar x sobre 6 igual a 1. X sobre 6 igual a 1. O 1 que sobrou em cima e o 1 que sobrou embaixo. Aqui eu faço meio pelos extremos. X vezes 1 dá x, exatamente. 6 vezes 1 dá 6. 6 o quê? Dias. 6 dias. Qual é a alternativa? Letra D. De Jesus Cristo, que é Deus. Jesus é Deus. Questão 4, e para finalizar a aula de hoje, desse nosso encontro tão gostosinho, a questão agora é a questão 5. Para finalizar com chave de ouro, uma questão do IFPE. O que é que diz a questão? Uma torneira despeja 40 litros de água em 8 minutos. Então, quais são as grandezas que eu tenho aqui? Eu tenho torneira. Uma torneira despeja 40 litros de água em 8 minutos. Eu tenho litros, não é? E tenho aqui o tempo em minutos. 40 litros em 8 minutos. Um reservatório com capacidade de 1.000 litros já tem 250 litros de água. Em quanto tempo esse reservatório ficará cheio? Se o cara tem capacidade de 1.000 e já tem 250, é porque está faltando 750 para encher, né? 750. E ele quer saber o tempo, o valor de X. Entenderam 750? Ele já tem 250 litros, mas a capacidade é de 1.000 litros. Aí eu subtraí 1.000 menos 250, dá 750. Aí adoto um referencial aqui e comparo. Ó. 40 litros, ele é produzido no tempo de 8 minutos. 40 litros, 8 minutos. Se eu quero 750 litros, eu vou precisar de mais ou menos tempo? 750 litros. Vai ser mais ou menos.
Mais. Muito bem, Lara. Camille. Isso, Samuel. Mirela, muito bem. Felipe, é mais. Com certeza é mais. Aí, os dois, a gente chama de diretamente proporcional, porque os dois aumentaram. Vai ficar como aqui? Duas razões. Uma, duas. Aí, x sobre 8 é igual a 750 sobre 40. Nesse 750 e 40, você pode simplificar aqui, ó. Corta esse zero aqui com esse de baixo. Esse 8 que está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Eu vou ter a conta assim, ó. X é igual a 8 vezes 75 dividido por 4. Só que você já aprendeu que 8 dividido por 4 dá 2. 8 por 4 dá 2. Vezes 75. 2 vezes 75 dá 150 minutos. Esse aqui é o resultado da questão. 150 minutos, letra E. Letra E. É de quê? De Eduardo, do canal Matemática é Bom Demais. E você deve curtir e aproveitar essas aulas para passar nos concursos que você almeja tanto. Beleza, pessoal? Fácil, gostosinho demais. Continue assistindo as nossas aulas no canal Matemática é Bom Demais.